O texto pelo qual veio ao meu coração, e é um texto conhecidíssimo de cada um de nós da igreja, aonde ele se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 14. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo de número 14. A partir do versículo de número 1. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui está uma promessa do Senhor para cada um de nós, aonde o Senhor lhe diz, através da sua palavra, ele vai dizer assim, todos abriram, amém? O texto vai dizer assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A igreja pode se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor, se assim for da tua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, como eu disse, é uma promessa do Senhor para cada um de nós. Ele dizendo que ele iria sim para o Pai, mas que lá ele iria preparar moradas para cada um de nós. Lá ele iria preparar um lugar para que eu e você, para que nós estivéssemos ali reunidos na presença do Senhor, porque ele diz que aonde ele estiver, ele quer que nós também estejamos lá, junto do Senhor, ao lado dele, na presença do Senhor. Jesus, quando ele está ali falando acerca da sua morte, de que maneira pela qual ele iria morrer, Jesus, antes disso, ele faz um exemplo, ele dá um exemplo aos seus discípulos, e esse exemplo ele fica também para cada um de nós. Quando Jesus antes da ceia, Jesus ele pega ali uma toalha, se cinge numa toalha, e ele começa agora a lavar os pés dos seus discípulos, mostrando a maneira pela qual nós devemos também agir para com o nosso próximo. Jesus ali, ele dá um exemplo para cada um deles, a ponto de Pedro dizer que não, Senhor, mas a mim o Senhor vai me lavar, eu que devo lavar a ti, mas o Senhor vem me lavar a mim. Mas o Senhor disse para que deixasse por aquele momento, que era necessário que ele fizesse aquele ato, porque senão eles não teriam parte com ele. Jesus, como eu quero dizer com isso, que Jesus, ele é o nosso exemplo, ele é o nosso modelo, é o espelho pelo qual nós devemos olhar para Cristo Jesus. Ele é o nosso modelo, é o nosso exemplo de vida, aquele pelo qual nós devemos imitar, aquele pelo qual nós devemos a cada dia buscar na presença do Senhor, porque foi colocado sim promessas para cada um de nós, onde ele disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Ontem mesmo nós estávamos numa live ali na casa da irmã Patrícia, falando com os irmãos mais de Minas Gerais, de São Paulo, mais distantes ali, numa live, a gente conversando com os irmãos ali. Teve um irmão que falou que muitas das vezes, a gente falando sobre o convite que o Senhor faz a cada um de nós, ele nos chama a cada dia a estar na presença dEle, a viver a palavra do Senhor. A cada instante ele diz: vinde a mim, clame a mim. A todo instante o Senhor, ele quer que nós nos acheguemos a Ele.
E teve um irmão que falou justamente isso, que muitas das vezes há uma preocupação em meio ao povo. Uma preocupação tipo assim, de como, mas como vai ser a minha vida? Se eu for para a igreja agora, o que vai acontecer comigo? Como que eu vou, o que eu vou fazer? Como vai ser a minha vida? E eu falava com esse irmão justamente sobre isso, porque havia essa preocupação também na minha vida. Porque outrora, antes de conhecer ao Senhor, eu também fui convidado a poder estar na casa do Senhor, eu também fui convidado a poder experimentar da vontade do Senhor para a minha vida, mas havia um pensamento em mim do que seria a minha vida. Mas eu agora não vou poder fazer mais isso, não vou poder fazer mais aquilo. E na época, eu pensando nas coisas pela qual eu estava ali envolvido, nos pagodes da vida, aquelas coisas todas, nos bailes da vida, eu pensando, mas agora eu não vou poder fazer mais isso, não vou poder ir em tal lugar, mas se esquecendo que quando a gente tem esse encontro com o Senhor, aí sim a gente se torna uma pessoa livre nesse mundo. Porque outrora, como nós falávamos lá, é uma prisão que a gente vive, e muitas das vezes uma prisão sem grades, você não vê as grades, você não vê as correntes que estão atadas nos pés, aquelas bolas arrastando, a gente não consegue enxergar. Mas é o pecado, está sempre ali, e muitas das vezes a gente acha que com isso a gente tem liberdade de fazer todas as coisas, mas tão somente está ali aprisionado, preso. Mas quando a gente tem esse encontro com o Senhor, a gente vai compreender que a verdadeira liberdade, ela vem de Cristo Jesus. É Ele que cura, é Ele que salva, é Ele que liberta. Quando a gente tem esse encontro com o Senhor, essas correntes, essas grades que muitas das vezes, chamada pecado, que a cada dia, elas têm nos aprisionado, quando você tem um encontro com o Senhor, quando você se dedica verdadeiramente ao Senhor, você entrega verdadeiramente o seu caminho ao Senhor, Ele começa a cuidar da sua vida. Por isso que Ele diz, não se turbe o vosso coração. Ele está dizendo, não se preocupe, crede em Deus, crede também em mim. A nossa confiança, ela deve estar no nosso Senhor, no nosso Salvador, que é Jesus Cristo, porque foi Ele que morreu naquela cruz, foi Ele que padeceu, foi Ele que foram nas mãos dEle, nos pés que foram colocados aqueles cravos. Então a confiança tem que estar nele, a nossa fé tem que estar no Senhor, no nosso Deus, porque foi Ele que criou todas as coisas, Ele que formou todas as coisas, Ele que deu vida a cada um de nós, essa vida tão preciosa pela qual nós temos. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Irmão, a gente às vezes não compreende, a grandeza de uma palavra como essa, para você entender que você tem um Pai, e Ele tem um lugar já preparado para que você possa morar, um lugar preparado para que você possa estar ali junto, na presença do Senhor, já está ali preparado o lugar. Enquanto eu li esse texto, sempre quando eu leio esse texto, eu me lembro do lugar onde eu morava com meus pais, antes de eu me casar. O lugar era num lugar alto, num morro, eu já cheguei até a falar isso aqui, era num lugar alto, num morro, meu pai com muito sacrifício, com muita dificuldade, a gente ainda pequeno ainda, a gente não tinha como ajudar, esforço, porque a gente era criança, a gente não tinha como estar ajudando meu pai carregando. Para você ter noção, para eu chegar na porta da sala da minha casa, eram 105 degraus que eu tinha que subir, para chegar na sala, no portão da minha casa, era alto, e lá nessa casa alta, no morro, meu pai fez a casa ali com muito esforço, sozinho, sem ajuda, não tinha ninguém ajudando. Nessa casa ele preparou uma varanda na frente, assim, numa sacada assim, uma varanda, e dessa varanda você olhava para Magé, assim, você via Magé toda, assim, embaixo, dava para você avistar a cidade de Magé ali, era uma varanda boa de ficar ali, aquelas coisas todas. Certa vez, um primo meu chegou na casa lá pela qual meu pai fez,
E ele chegou, foi nessa varanda, né, que a varanda era ali, apesar de ser pequena, mas era um lugar, sentava ali, ficava ali olhando lá para baixo, aquelas coisas todas. À noite, então, você via tudo iluminado. Ele falou, essa varanda aqui é muito boa. Aqui é um lugar bom para que eu possa, para eu sentar e tirar uma onda. Ainda falou assim. Meu pai olhou aquilo, ouviu aquilo. Ele virou para ele e falou, eu fiz essa cara, essa varanda assim. Mas eu fiz ela para os meus filhos. Para que eles possam desfrutar. Sabe por quê, irmãos? Não teve um dia que a pessoa foi lá para ajudar, para poder fazer algo, para poder estar ajudando ali. Não ajudou. Mas por isso que ele falou isso, eu fiz sim, para os meus filhos. Agora você vê, nós que somos pais, a gente sabe dar boas coisas aos nossos filhos. Quanto mais o nosso Pai Celestial. Quanto mais o nosso Deus que está no alto céu. Ele tem bênçãos para cada um de nós. Por isso que ele disse que ele iria para o Pai e queria preparar esse lugar. Mas assim como esse primo chegou lá, que ele não teve direito, vamos dizer assim, para a gente poder ter um entendimento, de poder estar gozando desse lugar, porque não houve esforço da parte dele, de estar ajudando ali, junto com meu pai, não houve esse esforço. Assim também eu trago para cada um de nós, mediante a essa palavra. O Senhor foi sim, e preparou sim morada para cada um de nós. Mas é necessário que a gente creia em Deus e creia também no Filho. E é necessário que eu e você, que a gente venha entender que esse lugar pelo qual já está preparado, a palavra diz que ele é tomado por esforço. E somente os que se esforçarem vão herdar esse lugar. Então a gente vê que há necessidade de nós buscar a presença do Senhor, não tão somente por essa morada, que será maravilhosa, eu creio, pelos olhos da fé eu creio nisso, não tão somente por isso, mas por amor ao nosso Deus, por amor ao nosso Deus e querer estar fazendo parte desse lugar, porque ele disse, aonde eu estiver, ele quer que os filhos dele estejam também ali naquele lugar. Então é para cada um de nós. Por isso que eu disse no começo que nós devemos imitar a Cristo Jesus. Ser semelhantes a Ele, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas o pecado muitas das vezes, ele vai roubando essa imagem dentro de cada um de nós. O pecado, ele vai transformando a nossa vida. Ele vai fazendo com que eu e você, a gente não venha ter a oportunidade ou o direito, entre aspas, de poder dar esse lugar. Porque Satanás sabe que para ele já não tem mais salvação. Para ele já está batido o martelo, ele já está condenado. Mas a porta da graça, ela ainda está aberta para cada um de nós. E o Senhor, por isso que há esse convite do Senhor a cada dia, chamando o seu povo para poder estar junto na presença dEle. Para que possa também herdar esse lugar, essa promessa que o Senhor fez para cada um de nós, porque é para nós, irmãos, é para cada um de nós, mas como eu falei, a palavra diz que é tomado por esforço, e somente os que se esforçarem herdarão esse lugar. Mas é maravilhoso como a cada instante o Senhor, Ele vai dando oportunidades a cada um de nós, da gente poder estar vivendo essas maravilhas, a gente podendo estar vivendo essas maravilhas e poder, um dia poder chegar diante do Senhor e estar ali com Ele, naquele lugar, preparado. Por isso que o Senhor, Ele começa a instruir os seus discípulos ali, ensinar os seus discípulos, para que depois que Ele não estivesse junto deles, eles pudessem agora caminhar na presença do Senhor. Eles pudessem compreender que o Pai, Ele foi sim assunto aos céus, mas como diz lá em Atos, assim como Ele foi, nós o veremos Ele voltar, e quando Ele voltar, é necessário que eu e você, a gente possa estar de pé na presença do Senhor. Até porque, como foi dito pelo diácono Amauri, a gente não sabe, irmãos, o dia de amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer com cada um de nós, quando nós saímos daqui nessa porta para fora. A gente não tem essa dimensão de entender, de saber isso. Só o Senhor Ele sabe. Eu costumo dizer que cada um de nós temos, assim como um objeto, ele tem um produto, ele tem uma data de validade, nós também temos.
Só que no produto você consegue enxergar. Mas a nossa a gente não vê. A gente não consegue enxergar, meu amado. Então, a santificação em nós é necessário a cada dia. A busca pelo Senhor, ela deve ser diária em nossas vidas. A cada dia a gente tem que estar se moldando segundo a palavra do Senhor, se direcionando para ela, para que um dia a gente possa estar nessa morada, nesse lugar que já está preparado pelo Senhor. E detalhe, para cada um de nós. É para cada um de nós. A palavra do Senhor vai dizer que, salvo ou condenado, a nossa consciência, ela vai permanecer. Imagina você chegar diante desse lugar e não ouvir do Senhor: vinde bendito, bendito do meu Pai, e possui o que é teu por herança. Ao invés disso, ouvir: para trás de mim, pois nunca vos conheci. Mas o Senhor hoje, Ele está aqui nesse lugar. E Ele está convidando, Ele está chamando a você, a cada um de nós, para que a gente venha tomar posse. Ele está chamando, Ele está convidando a cada um de nós. Quando nós olhamos a palavra lá em Efésios, Ele conhece, Ele sabe, irmãos. Não tem como a gente fugir. Efésios capítulo de número 5, Paulo ali, quando ele vai a Éfeso, a cidade de Éfeso, ele começa agora a ensinar aquele povo, a doutrinar aquele povo, porque era um povo que vivia uma vida fora da presença do Senhor, um povo que não adorava ao Senhor, adoravam a outros deuses, a deusa chamada Diana dos Efésios, e assim, e Paulo agora, ele vai a esse lugar, e ele começa agora a ensinar a esse povo. Quando nós olhamos no capítulo de número 5, no versículo de número 1, ele vai dizer assim, ó: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Louvado seja o nome do Senhor. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu disse, Ele é o nosso exemplo. O Senhor, Ele é nosso exemplo. Ele é o nosso modelo pelo qual nós devemos buscar na presença do Senhor. Porque se nós andarmos dessa maneira, nós andarmos assim, imitando a Cristo, buscando ao Senhor, a gente vai ter essa vida que o Senhor, Ele quer dar, e Ele a cada dia Ele oferta a cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aí Ele vai dizer, que se nós não fizermos isso, se não formos imitadores dele, Ele vai dizer embaixo aqui, ó: mas a prostituição e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem porvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça, porque bem sabeis isso, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ele está dizendo que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o que é idólatra, tem herança no reino de Deus. Como eu disse, é por esforço, é se esforçando na presença do Senhor. Aquele que pratica tais práticas, como está dizendo aqui na palavra, esse não tem parte nessa herança do Senhor. Por isso o Senhor, a cada dia, Ele alerta o seu povo, Ele chama o seu povo ao conserto, Ele chama cada um de nós, Ele exorta cada um de nós, Ele nos corrige, porque Ele nos ama, porque Ele é Pai. Ele é Pai, Ele sabe da nossa vida, Ele conhece a minha vida, Ele conhece a sua vida. Por isso Ele a cada dia Ele está chamando, Ele está convidando, fazendo com que eu e você venha compreender que não há melhor lugar de estar, a não ser na presença do Senhor.
é na presença dEle, ao lado do Senhor. Ele vai dizer no versículo de número 6, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo eres trevas, mas agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. Você pode glorificar o nome do Senhor? E o que é um instrumento do Senhor ainda aqui nessa terra? É fazer a vontade do Senhor nesse período pelo qual nós estivemos aqui, porque como eu disse, a gente não sabe a data da validade, a gente não sabe o dia de amanhã, mas o período pelo qual nós estivemos aqui é andar como filhos perder essa morada, porque para ele já não tem como mais, para ele já não dá mais, e ele quer fazer com que nesses tempos de hoje, a gente venha ser tão somente tirado do direito dessa herança que já está preparada para cada um de nós. A gente pode cair nessa dificuldade, a gente pode cair também nesse erro. Por isso, a cada dia, o Senhor, Ele nos ensina a vivermos segundo a palavra do Senhor, a seguir os mandamentos do Senhor para a nossa vida, porque somente assim a gente vai ser sal e luz nessa terra, somente assim a gente vai poder desfrutar daquilo pelo qual o Senhor, Ele tem preparado para cada um de nós. Aquilo pelo qual Ele tem preparado para cada um de nós. Mas contrário a isso, a gente sabe que a cada dia a gente vai se afastando desse lugar, dessa morada. Porque a palavra fala que o pecado separa o homem de Deus. O pecado faz essa separação, não Deus de nós, mas nós da presença do Senhor. Quando nós nos afastamos da presença do Senhor, a gente percebe que as coisas, elas começam a não funcionar normalmente. Quando a dificuldade ela chega, quando a luta chega, quando a tentação ela vem a cada um de nós, muitas das vezes as pessoas ficam sem saber o que fazer, por falta da presença do Senhor. As lutas vão continuar vindo, as dificuldades vão continuar vindo, as tentações, elas vão continuar vindo sobre a nossa vida. Mas a diferença é saber em quem nós temos crido, em quem nós temos depositado a nossa confiança. Porque nós louvamos aqui, maior é o que está em nós, do que o que está no mundo. E para que isso seja realidade dentro de cada um de nós, é necessário nós abrirmos o nosso coração e fazer com que o Senhor, Ele venha fazer morada dentro de cada um de nós. É valorizar, como nós louvamos, a presença do Espírito Santo em nós. Porque como eu dizia na ministração do louvor, nós somos casa, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Se essa casa ela não é habitada pela presença do Espírito, um outro Espírito, ele vai tomar posse. Se a gente não trouxer a presença do Espírito Santo para dentro de cada um de nós, e nutrir a cada dia mais essa presença dentro de cada um de nós, um outro Espírito ele entra dentro de cada um de nós, mas sendo que um Espírito maligno. E uma vez que ele entra, ele começa a criar situações, a querer roubar a nossa paz, a querer roubar até mesmo a nossa vida, tirar a nossa vida. Porque para ele não tem como aquela morada. Mas essa promessa são para os filhos do Senhor, para aqueles que andam na luz de Cristo Jesus. De repente você entrou aqui nessa noite,
Você entrou aqui nessa noite, de repente você não está nessa condição de filho, mas você está no melhor lugar nesse momento. Quando eu falo melhor lugar, eu falo é na presença do Senhor, não tão somente aqui dentro dessa igreja, a igreja cristã pode, não estou dizendo isso, mas a presença do Senhor, e aqui Ele quer renovar, Ele quer fazer com que as trevas, elas venham sair da sua vida, para que você também possa ser um filho, uma filha da luz, andando à semelhança de Cristo Jesus, sendo imitadores de Cristo, de Deus, para que a gente possa então estar de pé na presença do Senhor. Caso contrário, a gente não tem como nos firmar, se não for pelo nosso Senhor, pelo nosso Salvador. É não turbar o nosso coração, é crer verdadeiramente no Senhor, é crer naquela morada, é crer que nós vamos estar ao lado do Senhor, junto dEle, junto do Senhor, a gente poder contemplar o Senhor, Luan, como Ele é, a gente vê como Ele é, olhar nos olhos do Senhor e contemplar a formosura do Senhor, a gente poder estar junto dEle. É isso que a gente tem que colocar a cada dia dentro do nosso coração. Eu sei que lutas vêm, dificuldades vêm, mas tudo isso passa, tudo isso vai ficar para trás, lá será totalmente diferente, lá será maravilhoso, lá a gente não vai ter mais que deslocar de um lugar para o outro, para poder estarmos juntos, como congregação, não, vai estar todos nós ali reunidos, e eu quero ver, irmãos, cada um dos irmãos que eu tenho visto aqui nesses tempos aqui na igreja, eu quero estar junto com cada um dos irmãos. Para isso é necessário a gente se unir um com o outro, para isso é necessário que a gente venha estar em comunhão um com o outro, porque lá é lugar de comunhão. Se a gente não compreender a comunhão aqui nesse lugar, lá a gente não vai ter como viver, porque aqui é tão somente um ensaio daquilo que nós vamos viver lá nos altos céus. Então é começar por aqui, juntos, um dando força ao outro, um orando pelo outro, um auxiliando o outro, mas tudo isso em amor pelas vidas, em amor pelas almas que estão perdidas, fazendo dessa maneira, para que a gente possa juntos entrar por essa morada celestial. Louvado seja o nome do Senhor, e é para cada um de nós, louvado seja o nome do nosso Deus. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e se eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o amor desse Deus para com cada um de nós. O amor desse Deus que entregou o seu Filho, e Ele veio a essa terra, sofreu, padeceu. A palavra fala que em tudo Ele foi tentado, mas sem pecado, foi crucificado, foi morto, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, e agora Ele está dizendo que aonde Ele estiver, Ele quer que nós também estejamos junto dEle. Olha o amor desse Deus para com cada um de nós. Olha a tamanha gratidão do Senhor, do nosso Deus, do nosso Senhor, por cada um de nós. Porque Ele já sofreu naquele lugar, Ele já padeceu. Mas a cada instante ele vem ensinando, Ele vem mostrando, Ele vem convidando a cada um de nós para poder estarmos juntos, para poder a cada dia viver essas maravilhas na presença do Senhor. A cada dia na presença do Senhor. Mas tudo isso que o Senhor Ele tem preparado para cada um de nós, como Ele já disse, é necessário crer no Deus, no Pai e no Filho. É necessário a gente a cada dia se esforçar, porque como já foi dito, o reino é tomado por esforço. É necessário a gente se santificar na presença do Senhor, para quando o Senhor vier, nos achar assim, vigilantes, orando na presença do Senhor.
porque é dessa maneira que o Senhor quer nos ver. E eu falo isso a começar primeiramente pela minha vida, porque eu também preciso, porque eu também tenho minhas fraquezas, eu também tenho as minhas dificuldades, mas eu sei o Deus pelo qual eu tenho crido, eu sei o Deus pelo qual eu tenho depositado toda a minha confiança, e esse Deus, Ele está presente nesse lugar, e esse Deus, Ele quer mudar a sua vida hoje, Ele quer transformar a sua vida, Ele quer tirar essa dor, essa dificuldade, essa angústia, essa depressão, Ele quer tirar e fazer com que você venha viver na paz de Cristo Jesus, naquela paz que excede todo entendimento. Irmãos, porque quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, é Ele que começa agora a direcionar, Ele que começa agora a ordenar aquilo pelo qual nós devemos fazer. Aquilo pelo qual eu e você, a gente agora precisa realizar para poder viver na presença do Senhor. Aquilo que vivíamos lá atrás, aquilo já não cabe mais para aqueles que servem ao Senhor, porque agora nós somos uma nova criatura nas mãos do Senhor. E Ele tornou a cada um de nós nova criatura. É necessário nós abandonarmos os velhos costumes, as velhas práticas, para poder agora andar na presença do Senhor, para poder agora viver em santidade na presença desse Deus, sabendo que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que Ele guarda cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós olhamos a palavra lá em Coríntios, em 1 de Coríntios, no capítulo de número 6, louvado seja o nome do Senhor. Ele vai dizer, Ele vai mostrar para cada um de nós, porque aquilo que outrora fazíamos, aquilo já não cabe mais a nenhum de nós. Nós agora somos uma nova criatura. E Ele vai dizer no versículo de número 9, Ele vai dizer assim, 6:9, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Ele vai dizer no versículo de número 10, olha, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E Ele vai dizer, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Senhor. Então Ele está dizendo, você já foi lavado, você já foi remido, você já foi santificado na presença do Senhor. Essas práticas já não cabem mais a nenhum de nós, porque quem comete tais práticas, diz a palavra, que não há de herdar o reino dos céus, essa morada que está preparada. Isso já não cabe mais a nenhum de nós. O que cabe a cada um de nós é a nossa santificação a cada dia. É a cada dia se humilhar diante do Senhor. É a cada dia reconhecer as nossas falhas, os nossos pecados. E confessar diante do Senhor, porque aquele que confessa e abandona, alcança dele a misericórdia. Então é abrindo mão das coisas dessa terra, é abrir mão das coisas desse mundo, para tão somente viver para Cristo Jesus. Para tão somente poder viver agora na presença desse Deus. Mas fazer, irmão, tudo isso, não tão somente por um medo do inferno, ou então não, mas por amor do Senhor, por amor a Ele. Vai se santificar por amor ao Senhor. Eu vou abandonar tais práticas aqui por amor ao meu Deus. Eu vou deixar essa vida pela qual eu vivia por amor ao nome do Senhor. Eu vou buscar a Ele agora por amor ao Senhor, não por aquilo que Ele pode dar, não por aquilo que Ele pode acrescentar na minha e na sua vida, não que Ele não possa dar, Ele quer dar, porque Ele fala, nós falamos de promessa, Ele tem promessas para cada um de nós, Ele tem bênçãos para cada um de nós, como diz lá em
é necessário obedecer ao Senhor, ainda aqui nessa terra, aonde nós estivermos. Ser obediente a esse Deus, ser grato a esse Deus, por todos os seus benefícios, por tudo aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós, pelo sacrifício de Cristo naquela cruz do Calvário, porque foi através daquele sacrifício que foi aberta uma porta de salvação para cada um de nós. E a palavra diz que essa porta, ela é estreita e ela é apertada, e são poucos os que entram por ela. Mas a porta está lá, ela está aberta, e o Senhor está chamando, Ele está convidando, a cada dia Ele chama o seu povo a andar, a viver em santificação. Eu amo o texto quando Ele diz: eis que eu ponho diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. E Ele diz: escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência. Além dele de colocar diante de nós vida e morte, bênção e maldição, Ele ainda dá um conselho para cada um de nós: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Escolher a vida é você valorizar a vida pela qual o Senhor Ele te deu. É você andar por essa terra fazendo a vontade do Senhor. É você caminhar sabendo, crendo que existe um Deus nos altos céus e que Ele tem contemplado, Ele tem olhado para cada um, Ele tem cuidado de cada um de nós. Mas muitas das vezes parece que o ser humano ele não consegue entender, compreender isso. Ele pensa que está sozinho, pensa que não tem mais jeito, que não tem mais saída. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É somente através dele que nós teremos vida e vida com abundância. Então é necessário a gente a cada dia saber disso, crer nisso, que existe sim um Deus no céu e que Ele tem cuidado da nossa vida. Você e eu, nós não somos um acaso nessa terra. Você foi gerado, você foi criado pelo Senhor. Nós não somos um mover que aconteceu, não. Você foi esperado, você foi planejado, e você está aqui hoje para a glória e honra do Senhor. Então valorize aquilo que você tem dentro de você, valorize a presença do Espírito Santo dentro de você. Ah, mas eu não tenho a presença. Busque a presença do Senhor. Ah, mas a minha vida está dessa maneira. Confessa para o Senhor, diga para Ele: Senhor, a minha vida se encontra dessa maneira. Eu não tenho encontrado forças, eu não tenho conseguido andar, caminhar na Tua presença. As situações têm vindo na minha mente, na minha cabeça, enfim, fala para Ele. Confessa para o Senhor, busque a sua salvação em Cristo Jesus, busque a solução do seu problema em Cristo, porque Ele é o amigo mais certo nas horas incertas para cada um de nós. De repente para o mundo você já não tem mais jeito, para o mundo você já está rejeitado, já não tem mais jeito, mas para o Senhor não. Você não é descartável para Ele, você é valoroso, você é valorosa para o Senhor. Então é tomar posse disso, é viver verdadeiramente para isso, crendo, sabendo do Senhor, sabendo sim que existe um Deus que tem cuidado de cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria ler um salmo aqui, salmo de número 15. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo de número 15. Quando nós olhamos ali o subtítulo em cima, o Salmo diz: o verdadeiro cidadão dos céus. E nesse Salmo o Senhor vai dando, há uma pergunta, e o Senhor vai dando as características daqueles que vão herdar o reino dos céus.
Louvado seja o nome do Senhor, aonde ele diz assim, Salmo de Davi, ele vai dizer: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Versículo de número 2: aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração, aquele que não difama com a sua língua e não faz mal ao seu próximo. Olha para cá. Quem morará no teu tabernáculo? Aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça, fala verazmente segundo o seu coração, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo. Irmãos, muitas das vezes nós temos visto tantas maldades nesse mundo, tantas calúnias, tantas intrigas. E aqui o texto fala das características daqueles que serão o verdadeiro cidadão do céu. Aquele que não faz mal ao seu próximo e nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe o suborno contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Então entendemos que para ser um verdadeiro cidadão do céu, é necessário nós vivermos, andarmos em santificação. Até porque a palavra ainda já diz, que sem a qual ninguém verá o Senhor. O segredo então é nós nos santificarmos na presença do Senhor. Sábado passado nós tivemos aqui, não foi sábado passado? Foi, né? A gente teve aqui um seminário aqui falando acerca de santificação, onde foi bênção para cada um de nós, onde nós aprendemos pela palavra do Senhor, e assim nós saímos daqui fortalecidos, renovados, porque entendemos que é necessário a santificação em cada um de nós, buscando, se entregando, se humilhando aos pés do Senhor, crendo verdadeiramente no seu poder, se colocando à disposição do Senhor como instrumento, como ferramenta nas tuas mãos, se dedicando a cada dia à palavra do Senhor, se esforçando para estar na presença do Senhor. Irmãos, porque tudo aí fora, Ele vai fazer com que eu e você, a gente se afaste da presença do Senhor. Tudo vai sendo maquinado para tão somente a gente deixar de servir, deixar de buscar as facilidades que tem a cada dia sendo colocada diante de cada um de nós. Eu lembro de Daniel sendo levado junto com aqueles jovens para a Babilônia, aonde ele decidiu no coração não se contaminar com os manjares do rei. É dessa maneira que nós devemos fazer também, colocar isso dentro do nosso coração, de não se contaminar com as coisas que o mundo tem oferecido, que Satanás a cada dia ele tem ofertado, para tão somente roubar essa morada, que está preparada para cada um de nós. O intuito dele, é fazer com que eu e você, a gente venha perder esse direito, a gente venha perder essa grande oportunidade que o Senhor dá a cada um de nós, de nos santificarmos para poder, um dia, poder estar na presença do Senhor. O intuito dele é isso, para isso ele veio, para matar, para roubar e para destruir. E para isso ele vai criar situações na sua vida, na minha vida, para que a gente venha tão somente desistir do Senhor, ou não acreditar no Filho, no Deus vivo, no nome do nosso Senhor.
não crê verdadeiramente que o nosso Deus, Ele tem poder de tornar nova todas as coisas. Mas o nosso papel, o nosso alvo, a nossa meta é Cristo Jesus. É para Ele que nós devemos olhar, para o autor e consumador da nossa fé. Deixar tudo o que tiver que acontecer lá fora, esquece tudo. Diga, não, eu pertenço a um Deus. Eu pertenço a um Deus vivo, a um Deus poderoso, a um Deus que contempla a minha dor, um Deus que contempla a minha vida, que sabe da minha vida, que conhece da minha vida desde o ventre da minha mãe. Eu pertenço a um Deus maravilhoso. Então tudo isso que tem se levantado na minha vida, tudo isso que tem acontecido, ele vai cair por terra, porque maior é o Senhor na minha vida. É dessa maneira, meus amados, é dessa maneira que nós devemos nos portar nesses tempos de hoje, que a tendência daqui para frente é as coisas a cada dia ficarem piores, e principalmente para aqueles que servem ao Senhor. As dificuldades, elas vão aumentar, e muito, principalmente para aqueles que buscam, para aqueles que servem, para aqueles que se denominam servos do Senhor, para aqueles que colocaram no seu coração ser verdadeiramente homens e mulheres de Deus. Então é nós estarmos preparados, paramentados com as armaduras celestiais do Senhor, para que quando esse dia mau vier sobre cada um de nós, a gente saber que temos um Deus sim, que Ele tem cuidado de cada um de nós, que Ele está olhando a cada um de nós, e Ele nos dá ferramentas para que eu e você, a gente possa continuar a nossa caminhada. Ele nos dá armadura para que eu e você, a gente venha lutar, combater contra as astutas e ciladas do diabo na nossa vida. Mas as armaduras somos nós que temos que buscar. Somos nós que devemos colocar em cada um de nós. Ele fala, tomai sobre vós o capacete, a couraça, o escudo, a espada. Ele fala, tomai, você tem que buscar. Para que quando os dardos vierem, quando os maus pensamentos vierem, a gente está com um capacete na cabeça, blindando a nossa mente. Para quando os dardos inflamados do maligno vier sobre a nossa vida, a gente está com a couraça, a ponto daqueles dardos baterem e caírem. Porque a palavra fala que Satanás ele vem por um caminho, mas por 7 ele vai fugir de vós. Então é crer verdadeiramente nessa palavra, é crer verdadeiramente no nome do nosso Senhor, é crer verdadeiramente que Ele é Deus, que Ele é Senhor, e que Ele quer transformar a nossa vida. Por isso a cada dia Ele dá conselho a cada um de nós, Ele nos chama. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que Ele vai dizer em Apocalipse 22, 14, só ouça o nome de Jesus, não precisa abrir. Ele vai dizer assim a partir do versículo de número 14, bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pelas portas. Guardar os mandamentos fala de cumprir a palavra do Senhor, viver verdadeiramente a palavra do Senhor. É guardar a palavra na tábua do nosso coração, para que a gente não venha a pecar contra o nosso Deus. Porque esse lugar pelo qual nós estamos falando, essa morada pela qual nós estamos aqui falando, ela já está preparada para cada um de nós. Já está lá, separada. O meu lugar, o seu lugar. E como eu disse, é para cada um de nós. É para você, para cada um de nós. Está lá, já está preparado. Mas é necessário nós nos esforçarmos para tomar posse desse lugar. Não deixar
que as situações dessa terra, desse mundo, os embaraços dessa terra, eles venham roubar essa promessa que foi dada a cada um de nós, de um dia poder estar junto do nosso Senhor, de um dia poder contemplar o Senhor face a face, e chegar diante dele, ter direito a entrar por essas portas, como nós falamos, e poder ouvir do Senhor: vinde e possui, bendito do meu Pai, e possui o que é teu por herança. É para cada um de nós. Chegará um momento, a gente não sabe quando, hoje ou amanhã, a gente não sabe, mas o tempo pelo qual nós estamos, é tempo de nos santificar na presença do Senhor, é tempo de verdadeiramente a gente abrir mão de tudo, do mundo, para viver para Cristo Jesus. Não é nada impossível. A palavra diz que os seus mandamentos não são penosos, não são pesados, que a gente não possa alcançar. Então é sim, se dedicar, se entregar, reconhecer o sacrifício de Cristo, para que um dia a gente venha a experimentar a vontade do Senhor para a nossa vida. Por isso, no texto que nós lemos: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Assim diz o Senhor para cada um de nós. Não se preocupe. Ah, mas Senhor, mas como vai ser? Como? Não. Acalma o teu coração. Então somente creia no Senhor, confia nele, e o mais Ele há de fazer. O mais Ele há de colocar sobre cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Grupo de louvor, faz favor, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe nessa noite por essa palavra, que Ele possa, pode aplaudir ao Senhor, se for para o Senhor, pode aplaudir, porque